Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar mais um programa Atalhos, o que eu aprendi com os meus cabelos brancos. E hoje eu trago para vocês uma história singular, da minha experiência de vida. Com certeza, na minha vida profissional, foi a situação mais difícil que eu já precisei vivenciar. Nessa situação, eu não sou o sujeito direto da história, mas ela me afetou diretamente e exigiu de mim escolhas que foram extremamente difíceis de serem tomadas. À época, eu era executivo do McDonald's, gerente de mercado, e eu estava de folga no domingo, e um subgerente meu estava assumindo o plantão, e ele estava tocando o plantão de domingo. E essa era uma pessoa que eu estava preparando para me substituir, para que ele pudesse efetivamente galgar níveis superiores dentro da companhia. E durante o domingo, era uma loja de centro, ele tem determinadas características, Durante o dia é relativamente tranquilo o movimento e à noite, devido ainda, eu estou falando da década de 90, então você tinha um movimento dos cinemas de centro, que era um movimento muito grande, então você tinha uma expansão da quantidade de público à noite. E ele, durante o dia, aquele movimento mais tranquilo, chegou um repórter da revista Veja Nacional solicitando para fazer uma matéria. E o repórter se identificou com seu crachá da revista e solicitou uma matéria dizendo que era sobre empresas que investiam no trabalho de menores, que apostavam no trabalho de menores, que acreditavam nesse processo de expansão e que tinham possibilidade de crescimento. E aí ele pediu para fazer a matéria, o subgerente, à época, tentou me localizar, nós não tínhamos celular, eu estava na praia, ele não conseguiu falar comigo e ele decidiu, a gente tentava empoderar as pessoas e ele decidiu e permitiu fazer a matéria. Ele acompanhou, segundo o protocolo, todo o processo de entrevista. A gente, na época, tinha um programa que era vinculado à antiga FEBENSE, que trabalhava com o programa de menor aprendiz para pessoas em situação de risco, de vulnerabilidade social, pequenos delitos. Então é uma forma de tirar as pessoas desse mundo, Então eram menores que trabalhavam 4 horas, estudavam 4 horas, à tarde, e era um programa muito bacana. A gente fez uma parceria com o governo do estado e tínhamos vários menores aprendizes dentro desse processo. E inclusive um deles depois veio a se tornar gerente de operação, Então assim, a gente valorizava muito esse projeto. E ele acompanhou todas as entrevistas. Um dos entrevistados era um desses jovens aprendizes e tudo, que já estava, se eu não me engano, no cargo de chefe de nível intermediário, Então foi um processo assim, extremamente valioso. Enquanto conteúdo, só falaram coisas boas do McDonald's, daquilo que eles tinham como oportunidade de crescimento. Terminou o dia, ele entrou no movimento de rotação, saída de cinema, e ele cometeu um pequeno deslize, Ele fez tudo segundo o protocolo, ele acompanhou as entrevistas, Ele assegurou que, de fato, os conteúdos que estavam ali sendo postos eram conteúdos que fortaleciam a marca da organização, mas ele teve um pequeno deslize, Percebam como pequenas coisas podem gerar depois grandes vendavais, grandes tempestades. Ele esqueceu de registrar no livro da gerência. E aí, pela correria, ele esqueceu completamente esse evento. E aí passaram aí uns 2 meses, depois de uns 2 meses corridos, eu recebo uma ligação do diretor de operações. E o diretor me liga, assim, você imagina você acordar de manhã com um cara extremamente sobressaltado, E quando você acorda, Luciano, o que foi isso? Eu digo, cara, peraí, ainda não sei o que você está falando, o que é que aconteceu? E aí ele pede para eu ver, Capa central da revista Veja Nacional. Página, é matéria de capa e página central, aquela página que quando você derruba a revista no chão, ela cai exatamente aberta naquele lugar, Uma foto enorme de loja McDonald's Fortaleza, onde você tinha lá uma matéria sobre exploração infantil. E ele citava casos de escravidão na Índia, na China e tal. E como ele não tinha nada ruim de falar da realidade do McDonald's Fortaleza, ele apenas vinculou a imagem, porque à época McDonald's era a segunda maior marca do planeta, só ficava atrás da Coca-Cola. Ele vinculou a imagem do McDonald's à imagem de exploração infantil. E ele cita simplesmente, McDonald's Fortaleza, Ceará, também trabalha com menores.
Mas tu imagina a vinculação dessa imagem. E aí, né, quando ele disse, peraí, deixa eu ver o que é que está acontecendo, eu te retorno em 10 minutos, aí eu começo a entrar em contato com as pessoas. Quando eu falo, eu tento ver o dia, né, e tal. E quando eu descubro, eu falo com o subgerente, ele diz, putz, Luciano, desculpa, cara, vacilei. Eu esqueci de te avisar. Tentei te localizar, não consegui, né? Porque o McDonald's pede que todo e qualquer processo de entrevista que seja dado precisa comunicar imediatamente à assessoria de imprensa para que eles entrem em contato com os veículos de comunicação e monitorem todo o processo. E ele esqueceu, um deslize, né? E aí, quando eu cheguei e liguei de volta para o meu diretor, ele disse, Luciano, cara, é o seguinte, decisão sumária vindo de cima, demissão. E nessa hora eu me vi na encruzilhada, né? Era um cara assim que eu acreditava muito, um cara bom, querido por todos, que gerava resultado, que eu estava preparando para dar um salto dentro da carreira dele na empresa. E eu olhei assim e eu digo, cara, mas não é justo que eu demita a pessoa. Eu sei que o efeito foi grande, mas não é justo que eu demita alguém por conta disso, né? É um preço muito alto, não foi por irresponsabilidade pura, não foi por descaso. Luciano, decisão da presidência, decisão está tomada, demissão. E aí naquela hora eu podia simplesmente, né, assumir a decisão e dizer, olha, infelizmente aconteceu isso, eu não posso fazer nada, ou eu pude fazer uma escolha. E por isso que eu disse que foi um dos processos mais difíceis que eu vivi na minha vida profissional. Eu olhei para ele e disse, se você precisa entregar a cabeça de alguém, entregue a minha. A responsabilidade da loja é minha. Então, se você precisa prestar conta com alguém, entregue a minha cabeça. E nessa hora, né, ele me conhecia, a relação minha com ele era mais forte. Ele não tinha uma relação tão direta com o meu subgerente. Então, eu apostei todas as fichas. Eu disse, cara, é o seguinte, se você puder defender lá, ok. Se não puder, entrega a minha cabeça. E aí foram os 3 dias, eu diria, mais difíceis que eu passei na minha vida, porque foram 3 noites sem dormir, sem falar para minha esposa, porque né, o nível de receio que você fica, começando a vida profissional, com filha nova, né, a gente ainda precisando, né, todos nós ainda hoje precisamos dos nossos empregos, na fonte de remuneração, mas quando você está começando, você ainda não tem lastro, muitas vezes, para bancar certos tipos de riscos. E aí, né, 3 dias direto nessa ansiedade até que ele me retorne e ele me liga. Luciano, aplica uma suspensão, 3 dias de suspensão, né, e vamos seguir em frente. Eu nunca dei uma suspensão tão feliz na minha vida. Eu respirei aquele alívio assim. E aí, assim, nessa hora eu sabia que eu tinha algo muito valioso, né? Quando eu liguei para ele, ele caiu no choro. Ele disse, cara, muito obrigado e tal, porque ele também precisava muito daquele emprego. Mas o que é mais bacana dessa história, né? Essa história não para aí, porque não foi só com ele a conquista que eu tive. Obviamente que essa história toda, ela perpassa toda a organização. Todas as pessoas na loja ficaram sabendo, toda a minha equipe, né, de gestores ficou sabendo dessa experiência. E aí, assim, eu não ganhei só a confiança de uma pessoa. Nesse momento, nesse ato, eu ganhei a confiança de todos, porque todos sabiam. Ou nós ganhávamos, ou nós perdíamos juntos. A partir daí, o que eu falava, né, existia um nível de engajamento total de toda a equipe. A equipe se doava por mim, mas não pelo Luciano, porque eles viam um senso de justiça estabelecido. Poxa, se o Luciano fez isso por ele, ele também é capaz de fazer por mim. Né? E aí sim, né, o resto é história. Esta loja que nós gerenciávamos, ela se tornou o centro de treinamento do Nordeste, como uma das melhores lojas do McDonald's no Nordeste. Foi a loja que mais cresceu em relação a ano menos um. Nós crescemos 141% em resultado, em vendas, né, comparando com o ano anterior, porque a equipe toda se imbuiu desse movimento, desse sentido de pertencimento, por reconhecer o sentido da confiança. Então eu digo sempre, né, fica aqui, o poder da confiança. Confiar significa fiar com, fazer junto com o outro. Normalmente o que a gente percebe nos ambientes corporativos é o oposto, né? Se tem algo certo, o gestor se arvora do mérito, diz, eu consegui. Se tem algum erro, ele expõe as pessoas da sua equipe e coloca aos leões. Eu diria que o processo deve ser exatamente o oposto. Foi isso que essa experiência me ensinou.
Se você gestiona uma equipe, se você trabalha coletivamente com um grupo, se algo saiu errado ali, assuma para fora. A responsabilidade é sua, né? Não a culpa, mas a responsabilidade por aquele coletivo. Agora, internamente, brigue, lute por isso. Internamente, cobre, exige, busque o melhor das pessoas. Faça as pessoas se comprometerem com você, porque aí sim você vai ter um sentido de time, um sentido de reconhecimento, onde nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos, onde as pessoas se reconhecem nesse valor porque sabem que vão poder confiar, que na hora que efetivamente a situação apertar, o grupo inteiro estará coeso em função de um resultado coletivo. Então fica a dica, né? Busquem nas suas relações profissionais e, por que não dizer, pessoais, conquistar esse direito de ser confiável e de produzir confiança, porque honra e respeito se adquire com reciprocidade. Então fica a dica, se gostou, dá um like e aguarda o próximo vídeo. Show!